Quatro linhas, o gigante da colina, Clube de Regatas Vasco da Gama. Vai, Flávio. Certo. Remo 1991, o início do fantasma. Depois vieram CSA, 15 de Campo Bom, Baraunas, Gama no Maracanã. O fantasma dessa vez ficou escondido em São Januário. Chegou a aparecer, mas o Vasco conseguiu exorcizá-lo. Isso. O trem-bala da colina pegando no tranco, hein? É verdade. Dessa vez foi, né? Dessa vez foi, pegou no tranco. Depois de passar o primeiro tempo emperrado, perdendo por 1-0 para o ABC, conseguiu vencer de virada o time do Rio Grande do Norte. Cascata fez 1-0. Não é cascata, né? Não é cascata, mas o Cascata fez 1-0 para os visitantes. De pênalti, o Alexandre empatou. E nos últimos minutos, um gol de Bernardo deu a vaga aos vascaínos. Aliás, bonito gol do Bernardo, hein? Foi, realmente uma boa jogada do Éder Luiz. Agora, vamos fazer, já que a gente falou do Cascata, vamos fazer um trocadilho infame aqui. Opa! Primeira pergunta. A vitória mostrou que o Vasco do Ricardo Gomes não é nenhuma cascata? Mostrou, porque o time, assim, lógico que o ABC não é também nenhum parâmetro muito forte, né? Assim como o Paraná, né? É melhor que o Paraná. É melhor que o Paraná, mas também, assim, já está na Série B, né? Série B desse ano, né? Voltou para a Série B. Voltou. Ele troca com a América direto? A América caiu para a Série C, ele caiu para a Série B. Então, é igual a Figueirense e Avaí, né? Um sai, o outro entra. Agora, nesse ano, os dois, por acaso, estão na primeira divisão, né? É verdade. Mas não é um São Paulo, um time de maior Flamengo, né? Enfim. Mas mostrou que o Vasco realmente é um time que sabe, é o time da virada, literalmente, né? É um time que sabe como reagir diante de um jogo difícil, né? E para você, Flávio, então o Vasco é casaca em vez de cascata? Pois é, né? Não foi cascata dessa vez. O Cascata é um bom jogador, né? Jogador que fica aquela dúvida, será que ele brilha só em times de pequeno investimento? Será que ele brilha só em times pequenos? Talvez ele tenha chance em um time grande, de repente, aí de mostrar todo o seu futebol. Mas o Vasco, ele mostrou aí a força da virada, tomou o primeiro gol, e aí veio aquele fantasma que foi um fantasma duplo. Por quê? O empate também daria a vaga para o ABC. O Vasco não fez gol no Frasqueirão, não fez gol em Natal. Então o Vasco precisaria da virada. Era obrigatória a virada do Vasco. Então a marca realmente do refrão da torcida teria que ir no time. E o Vasco inicialmente ficou muito nervoso, tanto é que ele acho que o Ricardo Gomes no vestiário chegou para os jogadores, né, deu aquele ânimo e diminuiu o ânimo, porque o Vasco estava muito nervoso. Pelo tempo estava querendo partir de qualquer maneira, com tanto tempo para chegar ao gol. O ABC jogando até com uma certa dose de violência também, em alguns momentos, pressionando muito, como dizem assim, quando o seu time está em frente, está com uma situação difícil, assim, de não pode tomar um gol, 2 gols, furando a bola, fazendo aquele esquema defensivo do Filipão do Nordeste, aquele treinador que é a cara do Filipão, treinador do ABC. Agora eu acho que o Vasco sofreu no início muito no lado direito. É a cara e o jeito do Filipão, então, né? Exatamente. Porque o senhor estava furando a bola. Estava furando a bola, agora o Vasco sofreu muito no lado direito, o Alain improvisado, aí isso vem dizer que a improvisação tem prazo de garantia. A improvisação não pode ser eterna. E o Alan já está seguidamente, apesar de ser um jogador bom, na minha opinião, um jogador que tem futuro, mas está fora de posição, ele pode funcionar algumas vezes, mas aquela coisa. É que nem aquela filha, né, que não é a Duracell. Não é a Duracell. Aliás, a Duracell podia fazer merchandising pra gente depois disso. Pois é, né? Vamos aí investir e mande e-mail para o 4 linhas. Agora eu acho que. Vocês não acham que é melhor botar um jogador juvenil? Seria um risco botar um juvenil, já que o Fagner está machucado, o Irrazabal também, e o Max ainda é uma incógnita, porque está voltando de lesão? Olha, eu sem dúvida eu puxaria alguém dos juniores. Eu puxaria, porque o que acontece? Pelo menos seria alguém especialista da posição. Lógico, risco sempre tem, né, do garoto ser queimado, mas pelo menos seria alguém especialista.
A alternativa, 3 zagueiros. E aí os alas teriam liberdade. Claro que mudaria aí a cabeça do Ricardo Gomes, não sei se ele é adepto dessa postura no São Paulo. Ele tirou, na verdade, o São Paulo estava com o Muricy há muito tempo com 3 zagueiros, e ele tirou. Depois voltou, né? E aí o São Paulo conseguiu. Então, o São Paulo conseguiu acesso à Libertadores da América. Então, é uma incógnita, porque Junior, para jogar assim de cara no fogo na Copa do Brasil, onde o Vasco já foi tantas vezes surpreendido, como falei aqui ainda há pouco, tantos clubes de menor investimento já derrotaram o Vasco na casa do Vasco. Exatamente. E então a maioria são temerário, né? É temerário principalmente porque o Alan, ele é um jogador baixotinho, e ele era do trio de volantes que botavam com o Dorival Júnior, ele era habilidoso, ele não ia tanto com marcação, ele jogava mais perto do quarto homem de meio de campo. Acho isso um pouco arriscado. Mas aí, voltando a falar do jogo, aos 4 do segundo tempo, o Thiago Garça foi para cima do Ramon, aí o árbitro Emerson de Almeida Ferreira marcou o pênalti. Pênalti convertido pelo Alexandre, só que após a partida, após a eliminação da ABC de Natal, o atacante Leandrão usou o Twitter, olha o Twitter aí, gente. É aquele mesmo que jogou no Botafogo? É aquele, jogou no Internacional também. Nossa. Ele fez o seguinte desabafo: qual turista que vem ao Rio e não é roubado? Olha, foi pênalti mesmo? Só. Eu tive minhas dúvidas, mas eu acho que o Ramon deu uma valorizada. Ok. O Ramon deu uma valorizada. Agora é aquela coisa, teve choque, mas eu sinceramente não marcaria. E nós esquecemos aqui que antes desse pênalti teve o ABC também. Renatinho entrou na área. Exatamente. E levou uma carga forte do Alan. O Alan que não estava também numa noite, apesar de ele já fez partidas melhores. O Alan não estava numa noite inspirada, até ele viu o São Januário lotado, viu a pressão, né, que é jogar no Vasco, que é jogar realmente no Caldeirão, e realmente, vou falar assim, praticamente amarelou, entre aspas, não foi feliz. Amarelou muito forte, não foi feliz. O Alan realmente não teve uma partida e, na minha opinião, fez um pênalti não marcado. Sim, muita gente está dizendo isso também, concorda contigo. Eu também acho que foi. Agora vocês acham que esse negócio, qual turista que vem ao Rio e não é roubado, você acha que não foi um pouco forte a declaração dele? Muito forte e extremamente infeliz. Porque uma coisa é você questionar a arbitragem. Isso acontece. Então, erros de árbitro acontecem. Infelizmente acontece até com uma certa dose aqui no Brasil. Agora, ligar isso à cidade do Rio de Janeiro. Aliás, olha, é uma mania que os nordestinos têm de tudo que acontece a ele, tudo que acontece é contra os nordestinos, entendeu? Com todo respeito aos times do Nordeste, com todo respeito aos moradores, aos habitantes do Nordeste. Lógico. Aos que nasceram no Nordeste. E essa coisa de, por exemplo, eles botam lá faixas, né, que do amor, né, dizendo que os nordestinos não podem torcer pelos times de fora, não sei o quê, tudo é contra eles. Isso é uma mania feia que eles têm, entendeu? Estimulando a briga entre as regiões do Brasil, uma coisa horrível. Agora, em relação ao Fernando, vou dar uma pitaco aqui, em relação ao seguinte, o Leandrão, claro que existe, né? Ele falou mentira? Existe assalto a turista no Rio de Janeiro? Não, é verdade. Claro que existe. Mas, muito mais, infelizmente, né, do que deveria, né? Porque não deveria ter zero, mas infelizmente tem. Tem assalto no Nordeste? Tem também. Tem também, lógico. E uma coisa que você falou em relação à torcida eu tive o prazer de conhecer na minha aula de mel em 2008, conheci Porto de Galinhas, em 2009 eu conheci Natal, fantástico, é um lugar lindo. E ano passado eu vi a notícia que isso me deixou triste, porque eu fiquei perplexo em relação ao seguinte: poxa, a briga não é só a região sudeste, briga de torcida, ABC e América de Natal brigam e com vítimas de morte. Eu falei até no Patrulhinho, falou. Vítimas fatais de gangue de torcida lá, pro ABC contra a América de Natal. Infelizmente, acontece em qualquer lugar. O assalto a turista é no Nordeste, é na região centro-oeste. A intolerância de torcedores também acontece em todo lugar. Agora, voltando a falar do time do Vasco, o Vasco seguiu a pressão no segundo tempo, estava pressionando bastante no primeiro, aí acabou tendo chance com o Diego Souza, Éder Luiz, Alexandre. A 12 minutos do fim, o Éder Luiz da linha de fundo deu um passe magistral para o Bernardo,
fez um golaço. É verdade. Bernardo tinha entrado no lugar do Felipe Bastos. O Bernardo, vocês acham que merece voltar a ser titular? Merece. O Bernardo vem jogando muita bola com a camisa do Vasco, né? Ele andou, assim, em alguns jogos sendo extremamente individualista, né? Principalmente no clássico. Ansioso. É jovem, é muito jovem. No clássico contra o Botafogo, né? Isso. Se não me engano, que ele não deu uma bola pro Ramon, né? O Ramon estava sozinho, livre na área. Mas ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. E não se esconde, hein? Entra, é um jogador de estrela, entra, resolve, é um jogador que é decisivo. Claro que precisa ser testado mais vezes. Lógico. Fábio, você citou sobre o Vasco, o time da virada, um dado curioso. Foi a primeira vez no ano que o Vasco começou perdendo a partida e conseguiu virar. Você acha que isso mostra que com o Ricardo Gomes o Vasco achou um poder de reação? Não, e não vou falar a palavra poder de reação que aconteceu, vou voltar a falar. O emocional do Vasco melhorou muito, porque o Vasco tomava um gol e já cabeça baixa, já não parecia que tinha perdido o jogo. Isso, e parece que o Ricardo Gomes tem uma postura equilibrada, ele sempre foi, e às vezes até exageradamente, que às vezes eu acho que falta aquele ímpeto, falta aquele, de colocar o jogador, vamos nessa, vamos lá. O Ricardo Gomes tem, até como o Caio Júnior também tem, na minha opinião, defeito. Muito bom estrategista, sabe tática realmente muito melhor do que muitos outros treinadores aí em atividade, até com mais tempo de casa, mais tempo de estrada. Mas eu acho que falta desses técnicos ainda aquela coisa de colocar o fogo no jogador. Por exemplo, Joel, Filipão, o Apelão, Renato Gaúcho. Isso. Agora, para você, o Fernando Diniz, o Vasco então está confiante para a partida quando acabou o Fluminense? Tá bem confiante, ainda mais com uma vitória como essa, né? Que é uma vitória de virada, né? Que é a vitória melhor do que essa. Só vitória de goleada, né? Sem dúvida. E além disso, o Vasco, como vocês falaram aí, vinha assim sofrendo, né? Quando sofria gols, né? Mas agora não, agora o lado emocional do Vasco parece que está ficando no lugar. Está ficando equilibrado, o time melhorou bastante e agora, segundo o Alexandre, o time está com cara de campeão, mas eu abaixaria um pouquinho a bola. Claro, ainda mais pelo início de campeonato e que as peças não mudaram tanto assim. E também aquela tal história, né? Tem um Flamengo, tem um Fluminense, tem um Botafogo, tem né? Times grandes. Grandes também do país afora. Tá certo. Antes do recado final, fazendo agora o que o Fernando falou, o Alexandre precisa provar muito, porque o Alexandre, esse gol pra mim não valeu, o pênalti, na minha opinião, foi mal batido no meio do gol, baixa altura, se o goleiro botasse um pouquinho, atrasasse a perna, pegava com o pé, né? Que ele caiu logo pro lado, né? Um pênalti meio batido muito mal e ele precisa, ele ainda não se encontrou em relação a fazer aquele gol, a ser um homem mas também ele pode ser, já provou no Inter, que ele mas pode também ser, ele tem poucos jogos com a camisa do Vasco, né? Claro, no jogo contra o Bangu ele fez gol de carrinho, né? Sem goleiro. Sem goleiro, mas fez. Mas tem tudo para dar certo no Vasco, sim. Recado final, Vinícius. Meu recado final, recado de Copa do Brasil do Vasco. O presidente do Náutico afirmou que a partida no Recife não será no Arruda. O jogo está mantido para os aflitos. O time do Ricardo Gomes vai decidir a vaga em São Januário. É o único carioca da Copa do Brasil que vai decidir a vaga em São Januário. Rapaz, vai ter uma aflição o jogo lá, hein? Bom não bobear no jogo de Pernambuco para não precisar tirar uma vantagem difícil aqui em São Januário. É verdade. Fala, Fernando. Bom, meu recado final vai para a torcida do Vasco, né? Que realmente deu um show em termos de comparecimento lá em São Januário. Parabéns à torcida vascaína. Agora ponto negativo para a organização do estádio, que não conseguiu organizar direito na entrada dos torcedores. Porque teve confusão, né? Teve muita gente entrando aos 30 do primeiro tempo. Pois é. Lamentavelmente, falta de organização em São Januário ainda. Eu vou dar um copia e cola no Fernando, mas com alguns outros dados. Eu quero dar um parabéns ao torcedor vascaíno, e acredito, Vinícius, que essa falta de desorganização foi em relação ao público. 18.009 presentes, 15.315 pagantes. Parabéns, torcedor vascaíno. Ponto final? Ponto final.